Olá, E aí? então aqui estamos em direto, aqui que são 21 horas e sensivelmente quase 30 minutos e desse lado são 17h30, certo, Frederico? Para ser bem exato, 17h28. 28, exatamente. E então estamos aqui, esta live fantástica que eu já estava ansioso há muito tempo e inclusive para te reveres. Noto que estás Verdade, né? com Já um tem um ótimo mês que a gente se aspecto. viu. Exatamente. E olha, digo-te, dá a ideia que já foi há muito tempo, não é? Dá a ideia que já foi há imenso. Então, estás pronto para esta live? Estou prontíssimo. Então diz-me a mim e a todos quem é Frederico Reuter, qual é a origem deste nome? Reuter. Ó, eu nasci aqui no Brasil, numa cidadezinha muito pequenininha, em Minas Gerais, chamada Teófilo Otoni. Uhum. E do lado tem uma outra cidade menor ainda, que é onde eu morei até os 10 anos, chamada Nanuque. E os meus bisavós vieram da Alemanha e meio que fundaram essa cidadezinha. Então, os Reuters são da Alemanha, ali da região de Berlim, e vieram para cá, e daí veio a origem do sobrenome Reuter. Que giro. Um nome muito giro e original. Mas eu E também então, tenho um sobrenome bem português, que é Matoso. Matoso, sim senhores. E então diz-me, quando é que te deu aquele clique para ser ator? Jovem ainda? Ah, as primeiras lembranças que eu tenho, assim, muito pequeno, eu já sonhava com isso. Porque nessa cidade não tinha cultura, não tinha teatro, não tinha absolutamente nada, era muito pequenininha. E eu assistia às novelas e eu falava, nossa, um dia eu quero isso. À medida que eu fui crescendo, eu já sonhava em um dia mudar para o Rio para isso. E aí, com 10 anos, eu vim. Então, assim, as lembranças mais primitivas que eu tenho, eu já sonhava com isso. Ou seja, ator quase desde que tu te conheces como pessoa, não é? Já sentias isso, já Sim. sabias que querias ser ator. E muito bem. E sempre tiveste apoio, a família sempre te apoiou, os amigos também. Ah, os amigos, sim. A família, não muito. Eles tinham muito medo, achavam que era um meio... E com razão, né? Que era muito incerto, que era muito instável. Então, eu não tive muito apoio no início. Tanto que eu comecei a fazer faculdade de Direito. Uhum. Aí, depois de um ano, eu não aguentei. Aí, eu fui fazer Relações Internacionais. Depois de 2 anos, eu não suportei. Aí, eu fui fazer Psicologia, que é um curso de 5 anos. Me formei. E aí, no último ano, quando eu já sabia que eu ia me formar, eu já comecei a estudar teatro. Aí eu me formei, cliniquei durante um ano. Depois de um ano, eu falei: pronto, estou formado, já satisfiz vocês, está aqui o diploma, agora eu vou correr atrás do que eu quero. E aí que eu comecei a fazer todos os cursos que eu via pela frente, né? De teatro e depois canto e interpretação para televisão. Tudo que aparecia, eu fazia. E então diz-me como é que foi a sensação quando alguém te chama para tu seres ator. Como é que foi aquela parte em que tu tens que fazer a audição, não é? Que eu penso que é sim. Sim. E como é que foi quando te avisam a ti, olha, você é que vai ser o ator X. O que é que sentiste? A recompensa? É uma sensação indescritível, porque, assim, de cara, quando eu larguei a psicologia, eu já peguei uma peça. Eu fiz um teste, peguei essa peça, mas era uma produção muito pequenininha. Foi ótimo como, né, experiência e tal. E eu saí dessa e já fui para outra. Então eu fiquei com a ilusão de que para mim ia ser muito fácil. Que eu falei, pô, nem bem larguei a psicologia, já estou fazendo uma peça atrás da outra, né? E aí, depois disso, eu fiquei uns 4 anos sem que nada aparecesse. E aí eu dava aula de inglês, eu dava aula de português para estrangeiro, mas eu continuava fazendo um curso ali, outro aqui quando dava, continuava estudando canto, até que finalmente eu desisti. Falei, realmente nada acontece, não vai acontecer. Aí eu vi uma notinha no jornal dizendo que Miguel Falabella estava procurando barítonos e tenores para um musical sobre a história do Brasil. Ah, que giro. E aí eu falei, bom, eu acho que é a minha última chance. Vou tentar, se não der certo, é para eu desistir. E aí eu fui, fiz a primeira, passei. Depois ele me ligou dizendo que estava me mandando um texto, que eu teria um segundo teste. Aí de centenas de homens da primeira audição para a segunda tinham só 13. E aí ele foi dando, né,
lê esse texto agora, canta tal música, e deram uma música inédita que ninguém conhecia, você tinha que meio que aprender a música na hora. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, saem todos da sala. Aí a assistente dele chamou vários nomes, não chamou o meu. E aí, quando ela chamou os nomes e não chamou o meu, eu falei, bom, não rolou, né? Aí ela falou, essas pessoas que eu falei o nome, o Falabella agradece muito a presença e fica para uma próxima. Quem eu não chamei, sobe. Aí eu subi super confiante. Quando eu subi, não, ainda tinha mais teste. E aí foi, até que o Morelli chegou para mim e falou, pronto, um dos papéis é seu. Aí foi... É uma euforia, uma alegria, é uma sensação assim A de realização. vitória, de alívio, né, também. Claro, porque depois está ali aquelas pessoas todas, não é? Que julgam e avaliam, e ter uma pessoa como a Falabella, não é? Que é uma pessoa que tem um histórico imenso, não é? Que já fez tanta coisa. Nós aqui já conhecemos há tantos anos. Escolher-te a ti é porque realmente tu és mesmo muito bom. E eu tive a oportunidade de o ver e aplaudir de pé. Por isso, parabéns. Obrigado. Então, mais uma questão aqui. Estavas à espera de chegar cá, a Portugal, a este país que tu nunca tinhas vindo antes, que já tinhas, não é, falado, não é? Achavas que ias ter este êxito todo? Achavas que ia ser assim esta euforia, tipo salas cheias? Olha, eu achava que fosse ser um sucesso em função da popularidade do Falabella aí, da Daniele Vinitz também. Então, eu esperava que fosse um sucesso, mas eu não esperava que fosse o êxito que foi. E também eu não esperava que a plateia portuguesa fosse tão calorosa e aplaudisse tanto. Então, assim, na noite de estreia já foi um susto, porque é um aplauso que não acaba. E é um aplauso animado e você percebe claramente que as pessoas prestam atenção no texto. Você não vê ninguém mexendo no celular o tempo inteiro. E cada piada o público entende, aplaude, reconhece. Então, isso foi impressionante e muito surpreendente também. No Porto, então, o aplauso parece que você está num show da Beyoncé, né? É verdade, e eu estive lá e adorei. Eu realmente vi aquele público a fazer ovação a todos, aos 4 atores. E é sobre eles mesmos, incluindo-te a ti, que eu queria fazer uma pergunta. Como é dividir um palco com atores como o Falabella, a Daniele e também a outra atriz que eu conheci, Alexandra Verne, que é uma querida. Se ela nos estiver aí a ver, um beijo enorme para ela. Achei ela incrível mesmo. Como é estar em palco com estes monstros deste teatro, não é? Como é? Olha, é muito delicioso, mas assim, não foi nenhuma novidade para mim. Porque o primeiro musical que eu fiz, esse que eu falei do teste, a Verney fazia também. E eu contracenava com ela o tempo todo. Aí, anos depois, nós fizemos um outro musical chamado Alô Dolly, onde a gente era par romântico. Com a Dani, eu já tinha feito o musical Hairspray, que eu fazia o papel do Corny Collins e ela fazia agora eu esqueci o nome, daquela vilã loura, engraçada e tal. E ficamos um ano em cartaz. Então já tínhamos tido muita convivência. E com o Miguel já trabalhei 300 vezes, já fui dirigido por ele, já tinha feito um musical com ele, assim, né, contracenando, mas já fui dirigido por ele várias vezes. Então, assim, a gente já sabia que ia ser muito gostoso. A gente já sabia, porque a gente já se conhecia, já tinha trabalhado. A oportunidade existe, não é? Ou seja, já estão muito ali habituados, já é mais fácil, não é? Ninguém ali era novidade para ninguém. Todo mundo já se conhecia. Isso é ótimo, isso ajuda imenso, claro. E diz-me, tens algum episódio assim delicioso, um episódio cómico que tenha assim acontecido? Que queiras estar Não é cômico, é trágico. Mas agora é cômico. A gente estava em Vila Real e aí tinha aquela... Você viu a peça, né? Quando a peça acabava, a gente voltava ao passado para explicar o que tinha acontecido. Então, sei lá, uns 10 minutos antes da peça acabar, a gente estava nesse teatro em Vila Real e os camarins eram em cima, eram no 5º andar. Nossa. E o palco ficava no 1º. Eu e a Alessandra entramos para descer e a gente, distraído, batendo o palco e tal, não sei o quê, apertamos o 0. E aí o elevador desceu. Quando
o elevador desceu, a gente saiu, a parte ali do elevador, o hallzinho do elevador, era idêntico do andar de cima onde ficava o palco. Então, nós fomos direto para abrir a porta que dava no palco. Na hora que a gente abriu, deu uma escada. Aí eu falei, uai, que estranho. Ontem a entrada do palco era aqui, o que aconteceu? Aí fomos na porta do lado, abrimos, escada. Aí eu falei, ué, o que está acontecendo? Ela falou, nossa, a gente viajou, acho que não é aqui não. Eu acho que é naquela parte ali de dentro. Eu falei, então vamos. Aí fomos, abrimos a porta. Quando a gente abriu a porta, era um breu que você não conseguia enxergar absolutamente nada. Aí a gente entrou e ficou meio que tentando procurar, né? E como a gente estava indo para o palco, ninguém tinha um iPhone para ligar uma luz, nada. Aí começamos a andar. Quando a gente estava no meio do negócio, eu ouvi o Falabella dizendo a última frase da peça. Um brinde a você, meu amor. Aí a gente entrou em pânico. Aí eu comecei a falar, Vernei, a peça vai acabar. A peça vai acabar agora, a gente tem que estar lá. E aí, com o nervoso, a gente não conseguia raciocinar. A gente começou a correr, voltou para o elevador, eu apertei o botão. Em vez dele descer, ele subiu. Porque as produtoras não estavam entendendo onde a gente tinha ido parar, subiram atrás da gente no camarim. Então, em vez do elevador descer para ajudar a gente, ele foi subindo para o quinto andar. E aí a gente começou a correr desesperados. A gente abria as portas, dava na escada, não dava no elevador. A gente não conseguia raciocinar por causa do nervoso. A peça acabou. E aí ligaram as luzes de novo. E aí o Falabella viu que a gente não tinha voltado. Aí ele começou a improvisar. Sabe, vocês estão vendo algo que nunca aconteceu. Atores abduzidos que não aparecem no palco. E aí a plateia foi gargalhando, gargalhando, e a gente simplesmente não conseguia achar o caminho de volta. Aí, finalmente, o elevador desceu para o térreo, para onde a gente estava, a gente entrou correndo. Aí eu falei, deve ser o 1. Apertamos o 1, quando o elevador abriu. Já tinha uma multidão da produção, de todo mundo que você puder imaginar. Onde é que vocês estão? A peça já voltou. E aí a gente chegou atrasado uns 5 minutos para fazer a cena. Quando acabou tudo, virou piada e a gente riu muito, mas acho que foi o dia de maior nervosismo da minha vida, de não saber como sair daquela situação e sabendo que a peça estava retomando e eu estava lá embaixo, eu ia ver perdidos no meio de uma sala escura onde a gente não via nada. Não sei se foi mesmo assim uma grande aventura, vai lá que correu tudo bem e sorte aquele público que ainda teve mais 5 minutos ali de uma atuação interessante, certamente, em improviso, mas ótimo. Estou aqui a ler, tens aqui uma pequena mensagem de uma pessoa que eu acho que tu conheces, que é um cozinheiro nosso maravilhoso, que é o chefe Nathaniel Silva. Nathaniel é um show, é uma comida de outro mundo. Maravilhoso, não é? Penso que estiveste com ele em Lisboa, certo? Sim, no restaurante do Mate, do Museu de Arte, ali de frente para o Tejo. Um restaurante maravilhoso. Ele é uma simpatia. A cozinha dele é fenomenal. Foi uma experiência. Fui lá 2 vezes, inesquecível. E ficaste fã dele, com certeza. Muito, muito. Comida portuguesa já é fenomenal. Uma cozinha autoral do chefe, então, aí... É verdade. E também temos aqui um olá desde São Paulo, aí à tua beira, que é o Fernando Rodrigues. Também que eu conheço e que gosta muito. Há dias a gente esteve a falar e por acaso ele falou-me de ti. Ora, mais uma pergunta aqui que eu tenho. A mentira é a verdade de muitos relacionamentos atuais, certo? Uhum. Acho que do passado também. Sim. Mas agora falando do atual, dá-me ideia que cada vez mais, não é, existe a infidelidade aceite. A maioria sabe que a outra pessoa está a ser infiel e aceita. É o tal relacionamento livre. Como se tu falares. Como é que tu vês a infidelidade? Olha, eu acho que se for combinado, está tudo certo, sabe? Se o casal chegar a um acordo de que deve abrir a relação para manter a relação, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que esse modelo antigo, né, apenas um com o outro, cada dia vai desaparecer mais, porque eu acho que essa prisão do casamento acaba sufocando. Muitas vezes os casamentos acabam, não é nem falta de amor, é por causa desse desespero, dessa prisão, dessa coisa de fidelidade, de um tem que ser tudo para o outro, e ninguém é tudo para o outro. Não tem como. Então, eu acho que isso retrata bem o pensamento contemporâneo, que eu acho que ainda
não é majoritário, mas eu acho que vamos caminhando a passos largos para isso. Cada vez mais as pessoas vão estar juntas porque querem, não por causa de um voto religioso ou por causa de uma obrigação de fidelidade. Então, eu acho que é bem atual. E como é que tu aceitarias se tu vivesses o que viveste naquele grande palco, não é? Se fosse uma história real, como é que tu te irias sentir? Olha, eu acho que Aceitarias bem? ali eles resolveram muito bem, porque no final fica tudo certo, né? Assim, Uhum. há o conflito, mas depois um finge que acredita, o outro finge que não acredita, e tá ótimo, e um brinde a você, meu amor. E eles ficam muito bem. Fica um arranjo muito, muito, muito perfeito para eles. Ou seja, eu fiquei com a ideia que aquilo é muito real. Sim. Feliz ou infelizmente acontece muito. Uhum. Então, tu sabes se já foram infiéis contigo Ah, em algum com certeza. relacionamento Com certeza. e o Frederico já foi infiel? Também. Eu acho que sim, eu acho que toda a gente erra, toda a gente acaba por ser infiel e às vezes não é fisicamente. Porque, Sim, na minha sim, opinião, também. exato, o ser infiel não é só o fisicamente. Há Não, coisas que eu até acho que é piores. É exatamente. o desejo, etc, etc, enfim. A sedução, a conquista. Uhum. E a forma como a vítima aqui fica, que é sentir que a outra pessoa fica fria e que a rejeita, não é? Há aí uma série de coisas que não é fácil. Não, Pronto, exatamente. falando ainda sobre o teatro, com que opinião ficaste sobre o teatro aqui? O que é que tu É achas? em Portugal ou no Porto especificamente? Aqui no Porto. No Ah, Porto. Porto No foi uma Porto. experiência única. Primeiro, porque o teatro é antiquíssimo. Então, você entra naquele teatro, você já se emociona, né? Quando você vê todas as pessoas, os artistas portugueses, todos os grandes que se apresentaram ali. O teatro é deslumbrante. A visão que a gente tem do palco, aquele teatro lindo, 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 lindo. E o público do Porto realmente é muito especial. Eu acho que nenhum público aplaude tanto e com tanta empolgação igual o público do Porto. Então, assim, as mudanças que ficaram foram as melhores possíveis. Em Lisboa, achaste que houve assim também uma aderência muito, muito boa? Ah, sim, muito. Muito, até porque o Teatro Tivoli ele é muito grande, né? Uhum. E era um público que, nossa, desde o primeiro dia, até porque nós fizemos várias sessões extras em Lisboa, então ficava aquela dúvida, será que vai lotar? Porque a gente já está aqui há um mês e todas lotavam. E sempre um público muito caloroso, muito caloroso. Foi uma experiência única. E assim, e esgotou tudo, foram todas as sessões completamente cheias, com extras. Eu aqui mesmo disse que fiquei com pena de não terem feito mais, porque certamente iriam esgotar outra vez, mas nunca se sabe, vocês ainda cá voltam. Mas no Para... Porto, com certeza, a gente poderia ter ficado, no mínimo, mais umas 2 semanas. Mas é porque já tinha outro teatro na frente, já estavam todos reservados, não tinha como você alterar as datas de uma digressão inteira. Né? É complicado, às vezes. E então, e do Porto, o que é que te fascinou mais? A cultura, a história, a gastronomia, que eu sei. Por onde é que Como começou? a culinária portuguesa, seja ela onde for, do norte, do sul, do Alentejo, do Algarve, ela é sempre espetacular. Agora, o Porto é muito lindo. O Porto é deslumbrante. A igreja de Santa Clara, eu acho que é a igreja mais bonita que eu já vi na minha vida. Não tem nada que se compare à igreja. E ela está escondida, né? Ninguém vê que ali tem uma igreja. É verdade, é verdade. E ela teve, pronto, umas obras que eu acho que ainda foi assim anos, e só agora é que realmente está tipo aberta e tem aquele Uhum. arranjo todo, porque ela teve ali muito tempo mesmo em obras. Porque, pronto, Ela é inacreditável. E eu achei, eu não li sobre ela, eu não tinha noção da existência dela. Eu saí ali do hotel, né? Eu estava ali na Batalha, e eu fui atravessar a ponte para ir até Gaia, para tirar umas fotos. E aí meio que me perdi ali logo no iniciozinho. Falei, será que eu vou por aqui, eu vou por ali? Aí eu vi aquelas plaquinhas com uhum. explicações turísticas. Vi de longe, assim, vi aquela construção bem antiga, branca e tal. Eu falei, ué, o que será que tem aqui? Aí na hora que eu li, eu vi que era a igreja. Aí eu entrei, mas assim, falei, nada demais, né? Achava que era uma coisa básica. Entra realmente
Aí, quando você vai na nave principal, é uma coisa impressionante. Mas, assim, não foi só aí. Andar pela Ribeira é uma experiência. É muito lindo aquilo. A Sé também é impressionante. O porto todo é lindo, né? Tudo tem charme, tudo tem história de diversos períodos. Eu amei tudo. Mas, realmente, eu acho que a igreja de Santa Clara e ali a região da Ribeira eu acho, provavelmente foram as duas coisas que mais me impressionaram. Mas tudo é bom. Leva é lindo, aquelas igrejas todas de azulejo, tudo é bom. E uma coisa que eu quero saber, qual foi a comida assim mais deliciosa Que eu comi no Porto? que comeste no Porto? Qual foi a mais deliciosa que eu Porto, comi no Porto? Ah, francesinha, a a típica, francesinha é deliciosa. é picante. Eu fui num restaurante que tinha tocinho do céu. Você sabe que é meu vício. E que mais que eu fui? Eu fui no restaurante no Yakuza by Olivier também, mas é um restaurante de comida asiática, mas De sushi, sim. é, É, é inesquecível. E eu fui a Matosinhos também. Fui lá com meu amigo dinamarquês, que veio me assistir no Porto. E ele que pesquisou e olhou, falou: hoje vamos a Matosinhos, porque come-se o bom pescado lá. Então fomos até lá e eu comi muito bem, muito bem. Mas comi bacalhau, porque eu não consigo não comer bacalhau. Então o garçom até falou: não, aqui tem outros pescados que você deveria experimentar. Eu falei: não, eu vou de bacalhau. também, sim, lá é tipo, é uma zona mesmo de muita coisa. Tem peixe, há mariscos, é incrível. Por isso tu só foste a sítios bons. Aconselho-te já. A sítios giros e certamente deve já estar aí, tipo, quem me dera estar aí agora e comer isto ou aquilo. Vinhos. É verdade que o vinho do Douro é mesmo bom, é mesmo forte, encorpado, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E visitar a cave também é uma experiência, né? Você vai numa daquelas caves e visita e vê qual é o processo, como tudo acontece. E eu descobri algo que eu não conhecia, eu não sabia que tinha vinho do Porto Rosé. Eu conheço o branco e o tinto. Tanto que no Free Shop em Lisboa, eu logo comprei uma garrafa de vinho do Porto Rosé e trouxe aqui para tomar aqui no Brasil. É um vinho ótimo, doce e que deixa a pessoa relaxada. Bastante. Eu é muito raro estar a ver, confesso, mas sei que é porque faz parte aqui da minha região. Diz-me uma coisa, gostavas de voltar imediatamente para cá e fazer uma nova tour? É um desejo que eu agora. Eu ia ficar numa alegria. Voltar não só para fazer mais uma digressão, para fazer qualquer trabalho como ator aí, seja em cinema, televisão, teatro musical. Eu ia adorar ter essa possibilidade de trabalhar meses em Portugal, meses no Brasil, viver nessa ponte aérea Rio-Lisboa ou Rio-Porto seria um sonho. Ou seja, achas que é muito útil e é muito de valorizarmos, pronto, estes atores que vão de um país para o outro, essencialmente nós, que é o nosso país irmão, haver este intercâmbio. Como é que tu vês isso? Eu acho que é bom? Achas que ajuda a cultura, ensina? Sim, é muito bom, é ótimo. Você tem ótimos atores portugueses. E agora, tem mais, eu acho que eu não sei, porque hoje em dia eu acho que esse intercâmbio aumentou, porque você tem vários atores brasileiros trabalhando em Portugal. Sim, Mas você sim. também tem atores portugueses que já fizeram uma carreira aqui, o Ricardo Pereira, por exemplo. Né? Eu acho ótimo que tenha esse intercâmbio. Isso é rico. E somos países que falam a mesma língua, por mais que o sotaque seja diferente, é a mesma língua. Exatamente, é a mesma língua e acho que vocês estão um bocadinho, sei lá, ou têm mais experiência a nível de televisão, novelas, etc. Eu acho que vocês são a fábrica, não é? São o núcleo. Nós agora temos muito êxito cá com as que fazemos, mas foi há mais ou menos cerca de 10 ou 15 anos que as coisas andaram e começaram a abrir mais. Só para ter sempre o exemplo, acho que máximo, não é? Vocês estão mesmo acima e têm um histórico imenso. Eu lembro-me de ver quando eu tinha 7 anos, 8 anos, e lembro-me de muita coisa que vai ficar como exemplo para o atual. A Tieta, tantas novelas que fizeram êxito cá, até mesmo agora. Por isso, acho que era giro.
e deixo aqui em aberto para quem nos estiver aqui a ver e a ouvir, alguém interessado em fazer uma novela com este ator fantástico, Frederico Reuter, faça, porque eu acho que ele merece muito estar cá e viver cá. E quando falo nisto, tenho aqui uma questão que era: qual a cidade de Portugal que vivias assim rapidamente? A Lisboa e Porto. Ambas. Facilmente, facilmente. Sem pensar duas vezes. Até porque, assim, todas as cidades são lindas, todas as cidades me encantaram, mas eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, eu gosto de morar em cidade grande, então, para eu morar, teria que ser Lisboa ou Porto, que são as maiores cidades de Portugal. Né? Eu não me veria morando numa cidade pequena, até porque nessa profissão não teria muito o que fazer. Mas eu, com certeza, Lisboa e Porto. Muito bem, são aquelas duas assim com mais núcleos e com mais oportunidades. Eu mesmo digo sempre que, feliz ou infelizmente, em Lisboa tudo acontece. Eu ainda lá estive há dias atrás e estive com uma pessoa que tu chegaste a conhecer e que eu adorei, que é uma pessoa incrível, a Teresa Guilherme. Ah, maravilhosa! Ela é uma É uma simpatia. querida mesmo, é verdade. Eu até lhe falei e ela disse, ai, que giro. E eu disse, sim, estas coisas acontecem por causa dos eventos, etc. E disse, uma querida. Por isso, se ela nos estiver a ver, ou se nos for ver a seguir, porque esta live vai ficar no Insta, lá no feed, por isso toda a gente pode ver e rever quando quiser. Que ótimo. Façam chegar às entidades e às pessoas, porque este ator é incrível, gente. A sério que é. Falando aqui mais sobre ti, cinema, vês-te só como ator ou como público? Eu nunca fiz cinema. A minha experiência como ator é em teatro, mais em teatro musical, que eu fiz 10 ou 11 musicais, e televisão, que eu fiz 2 novelas e participação em alguns outros programas, né? Eu adoraria fazer cinema, mas eu nunca fiz. Eu nunca recebi convite para fazer cinema, nunca rolou na minha carreira. Mas é algo que eu queria muito fazer. Tenho muita vontade de fazer. Tem que rolar, tem que rolar. Ou seja, já rolou. Acredita que já rolou. E por falar em já rolou, tenho aqui o blog do Marco, que diz o Pedro no programa do Gocha. Não sei se sabes quem é. Já Manuel ouvi falar. Gocha. Pronto, ele está aqui a dizer isto, depois vou ter que tentar entender o que é que ele quer dizer. Ainda bem que segue-te também, ótimo. Por isso sigam também este ator Frederico Reuter, que ele tem muita coisa para contar e digo-vos já, gente, é uma pessoa que sabe muito de história. Ele veio ao Porto e quase que sabia mais que eu. É verdade. Eu, antes de chegar na cidade, eu já leio para saber o que eu tenho que visitar, o que aconteceu. Internet, não é? Ajuda muito. Muito. Agora eu estou meio confuso, porque eu visitei tanto lugar em Portugal, tanto lugar, que me deu um bug cerebral. Às vezes eu vou mostrar uma foto, eu vejo um lugar, falo, meu Deus, qual é o nome desse lugar aqui? Porque foi muita informação. Preciso de um tempinho para assentar isso. Acredita que tu foste a mais sítios que eu. Tu foste a Évora, eu não conheço. É uma vergonha. Eu não conheço Évora. É verdade, gente. Foste para o Algarve, certo? Sim, mas Algarve a gente ficou só em Faro e um dia fomos almoçar com uma amiga que está morando lá em Olhos d'Água, pode ser? Uhum. Sim, Olhos d'Água. Mas eu só conheci Faro mesmo, até porque estava frio, então assim, não era época de ir nas praias. Eu vou-te contar uma coisa, Fred. Eu não conheço o Algarve. Não? Não. Nunca fui ao Algarve, acreditas? Conheço outras coisas. É só planejar que dá para ir. Acho que sou dos poucos cá, não é? Que nunca foi. Mas pronto, é dito, certamente. Ainda sobre cinema, qual foi o último filme que viste? Nossa, foi um filme, o último que eu vi foi no voo para Lisboa, mas eu não vou me lembrar o nome, mas é basicamente uma história de uma mulher inglesa, eu não sei se ela é uma empregada, alguma coisa assim, que o sonho dela é ter um vestido de or. É meio que uma fábula, é um filmezinho leve.
e aí ela acaba indo para Paris para comprar o vestido, no final ela acaba salvando a Maison Dior. É uma bobaginha. Mas foi um filme que eu vi no avião a caminho de Lisboa. Muito bem. E se tu pudesses escolher o que irias fazer em um filme, serias sempre ator e nunca realizador? O que vem na minha cabeça é sempre ser ator. Eu nunca pensei em dirigir ou nada disso, né? Eu sempre penso em mim como ator, né? Seja cantando, ou pode ser até cantando, pode ser um musical, alguma coisa assim, mas eu nunca pensei em fazer outra coisa. E agora diz-nos, gostas mais de fazer de bonzinho ou de vilão? Eu acho que eu nunca fiz um vilão mesmo. Teve um musical que eu fiz que era O Homem de La Mancha, que eu fazia, mas não era um vilãozão clássico. Era um vilão, mas não era, né? Os outros papéis, geralmente, eu só fiz bonzinho, assim. Então eu acho que eu adoraria fazer um vilão mais mal mesmo. Mauzões mesmo. Aqueles Claro. que ficam históricos, não é? Bem, diz-me uma coisa, se te escolhessem para fazer um filme, e se fosse um filme sobre a vida de alguém, tipo de um ícone, qual é que tu querias fazer? Pode ser um ícone vivo ou um ícone já falecido. Vês-te a fazer? Eu adoraria fazer o nosso Dom Pedro I, o seu Dom Pedro IV, que eu acho que é um personagem fascinante pela trajetória de vida dele, tudo que aconteceu na vida dele. Esse é um ícone que eu adoraria fazer. Ou seja, história. Veem, gente, ele sabe de história, ele gosta de representar história. Muito bem. E agora, música. O que é que tu ouves? Eu ouço muito MPB, eu ouço muito samba, eu ouço muito pop americano, eu ouço um pouco de tudo. Depende da época. Eu sou meio obsessivo para música, então quando eu gosto de alguma música eu fico ouvindo aquilo meses, né? Tem época que eu fico ouvindo ópera, eu gosto muito de ópera. Aí, se algum cantor que eu gosto lança um disco, eu fico meses naquele disco. Mas basicamente é isso. É muito música brasileira, pop americano ou rhythm and blues, né? Não importa. E a maior parte é isso, é o que eu escuto. Viajas muito, certo? Quando dá, né? Mas Quando dá. e fazes-lo só por quando tens alguma tour ou porque também gostas de conhecer a cultura? Ou Eu adoro viajar. Eu sou viajante profissional. Eu gosto, eu pesquiso antes tudo que eu tenho que ver. Eu leio sobre a cidade ou sobre o país. Eu quero ver tudo. Eu já acordo cedíssimo para eu poder visitar tudo, porque se eu volto e não visitei alguma coisa, eu fico achando que faltou. Então eu tenho prazer em visitar e conhecer um país novo, uma cidade nova. Muito bem. Tenho aqui só mais duas questões. Uhum. Uma delas é quem foram ou quem são os ícones a nível de música, teatro, cinema que te inspiraram sempre até hoje? Em teatro, eu acho que a primeira vez que eu vi Marília Pêra fazendo, eu tinha acho que 11 anos, ela fazia um musical aqui no Rio chamado Estrela d'Alva. E eu nem sabia direito quem era Marília Pêra. Na verdade, foram meus pais que me levaram. E aí eu fiquei absolutamente deslumbrado. E eu me lembro de pensar, eu ainda vou ser ator, ainda vou fazer musical. Mas eu quis fazer musical porque ela me encantou ali. Anos depois, nós fizemos um musical, que foi o Valor Dólar. Então, acho que a Marília, Miguel sempre, me lembro, no ano que eu mudei para o Rio, ele fazia uma novela que ele explodiu, ele fazia o papel do Miro, que era um malandro carioca e tal, e eu achava ele o máximo. Então, tudo que ele fazia em teatro, eu assistia, sempre assisti tudo que ele dirigia, ou se ele estivesse atuando, ou se fosse escrita por ele. Então, Miguel também. Na música tem muita gente. Gal Costa, que foi sempre a cantora que eu mais amei. Caetano. De fora do Brasil, os grandes mesmo. Prince, Michael Jackson, Madonna. Né? Todos esses me inspiraram muito. George Michael. Então, Luiz Miguel. sim. Olha, agora tu já tens mais duas razões para vir cá com a música. Então, novembro, a Madonna ou então a Marisa Monte. Tá vendo? As duas.
Teve show da Marisa Monte aqui sábado, mas eu acabei de chegar de Portugal, nem sabia, não tinha comprado entrada. Portanto, elas vêm cá, por isso já sabes, se tu tiveres oportunidade, ou se já cá estiveres, a modo de algum convite, porque pode acontecer e vai acontecer, aliás, já aconteceu, assim que a gente deve sempre Tomara. achar isso. Vamos certamente ver as duas. Agora em julho vamos ainda ter mais alguém, um ícone daí, da música, Maria Bethânia, em Oeiras. Maravilhosa. Às tantas ainda vamos nos ver lá. Claro que é mais rápido, não é? Mas quem sabe a gente se vê num destes shows. Oh, Eu espero seria maravilhoso. que será uma ótima notícia, por isso vamos lá ver. Agora, última questão. Podes nos dizer se tens alguma carta na manga para o futuro ou neste momento só vais ficar de férias por algum tempo e não tens ideia nenhuma daquilo que vais supostamente fazer a seguir? Não, eu não tenho ideia. Até porque não tem nem uma semana que eu cheguei, né, da Europa. Então, assim, eu ainda estou aterrissando, porque foram 3 meses fora, né? Eu estava bem cansado no final. E então, assim, por enquanto não tem nada, absolutamente nada. Espero que apareça logo. Esperamos que sim. Se não for aqui, que seja aí, mas eu quero muito que voltes, porque, sinceramente, é o que eu digo e volto a dizer. Frederico Reuter em Portugal. Ele merece, porque é um ator incrível e merece cá estar, porque tem muito para nos dar também, como já outros cá estiveram ou ainda estão. Eu também sou muito de acordo deste intercâmbio, quer de cultura, é sempre muito bom. Não sei se queres deixar a mensagem para os teus fãs, daí e daqui. Quero deixar um abraço para todo mundo, mas principalmente para você, que foi um lorde comigo em Obrigado. Porto, me deu todas as dicas culturais, históricas do Porto. Então, queria te agradecer muito, porque o Porto com você ficou mais especial. Olha, eu quero te agradecer imenso por esta grande oportunidade de nós também te podermos conhecer um bocadinho melhor e ficar muito feliz por tu teres essa ansiedade de vir e daqui estar. Eu espero que sim, porque vai acontecer e já sabes que vamos todos te receber muito bem. Por isso, força, aproveita as tuas férias, recarrega as tuas energias e brilha, porque tu és uma pessoa incrível e um ator excelente. Muito Muito obrigado. obrigado. Obrigado, fica bem. Obrigado a todos. Valeu. Aqui por uns dias com mais lives. Obrigado. Obrigado.